Prisma traz para a gente aqui 3 principais testes de normalidade: o teste de Augustin e Pearson, o teste Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov. Qual que seria, né, a diferença em relação a esses testes? Primeira diferença é em relação ao N amostral necessário para o teste ser executado. Então, o teste de Augustin e Pearson pede um N mínimo de 8 para que o teste seja executado. O teste Shapiro-Wilk pede um N mínimo de 3. E o teste Kolmogorov-Smirnov pede um N mínimo de 5. Em relação ao N amostral, é que a gente consegue determinar qual teste a gente pode realizar e qual a gente não pode. Mas a nossa escolha não deve ser baseada apenas no N amostral aqui, no caso desses testes clássicos de normalidade. Existem testes mais recomendados, existem testes que não são tão recomendados assim. Então, em relação a qual teste é mais recomendado, qual teste é menos recomendado, a gente tem aqui o teste de Augustin e Pearson e o teste Shapiro-Wilk como testes mais recomendados, tá? A utilização deles é mais recomendada. E o teste Kolmogorov-Smirnov, o Prisma não recomenda a utilização desse teste. Então, vamos começar aqui. Por que o Prisma não recomenda a utilização do teste Kolmogorov-Smirnov? O teste Kolmogorov-Smirnov vai verificar a distribuição dos nossos dados a partir de uma distribuição cumulativa e ele não vai considerar pontos discrepantes nessa minha distribuição cumulativa. Então, o que seria uma distribuição cumulativa? Eu gosto bastante de falar nessa questão da pandemia, né, do Covid. Como que eles quantificam o número de casos? Então, a quantidade de infectados ontem, hoje, a quantidade de infectados é a de ontem, a de anteontem e a de hoje. Amanhã vai ser a de ontem, a de anteontem, a de anteontem. Então, formando uma distribuição cumulativa, uma distribuição que vai somando com o passar dos tempos. Esse tipo de distribuição, principalmente considerando que ele não verifica a discrepância durante a distribuição, não é o tipo de distribuição mais recomendado para a gente verificar como os nossos dados encontram-se distribuídos, para verificar a distribuição dos nossos dados. Então, por esse motivo, pelo fato do teste Kolmogorov-Smirnov avaliar a distribuição dos dados por meio da distribuição cumulativa e ainda por cima ele não considerar pontos discrepantes durante a distribuição, ele não é o teste mais recomendado para a gente avaliar a distribuição dos nossos dados. Já os testes de Augustin e Pearson e o teste Shapiro-Wilk, ele vai avaliar a distribuição dos nossos dados considerando alguns parâmetros, por exemplo, parâmetros como skewness, parâmetros como kurtose, e vai considerar pontos discrepantes na minha distribuição. Então, ambos os testes são testes recomendados de vocês utilizarem. Patrícia, se ambos são recomendados, por que no teste de Augustin e Pearson ele traz essa recomendação, mas no teste Shapiro-Wilk ele não traz esse recomendado aqui entre parênteses? O Prisma justifica isso, o Harvey Montusky, né, que foi o criador do Prisma, que ele não traz esse recomendado entre parênteses, igual a gente observa aqui no teste de Augustin e Pearson, para o teste de Shapiro-Wilk, por 2 motivos. Primeiro motivo, o teste Shapiro-Wilk, quando ele foi realizado de forma manual, né, a fórmula manual, é uma equação um pouco complexa de ser realizada. Hoje não tem problema, né, porque a gente está utilizando o software que calculou para a gente, então não tem problema. Mas como antigamente era tudo manual, eles consideram a equação como um pouco complexa de ser realizada, mas hoje não faz tanto sentido utilizar essa desculpa, né? A segunda questão, ainda em relação à equação, é que por ser uma equação um pouco complexa, ela foi sendo derivada e surgiram várias equações em cima desse teste Shapiro-Wilk para ela ser melhorada. Então, existem várias versões do teste Shapiro-Wilk. A versão do teste Shapiro-Wilk que o Prisma utiliza é a versão de Royston. Deixa eu
escrever aqui. Eu sempre esqueço, dessa vez eu falei, eu vou olhar para não esquecer. Versão de Royston do teste Shapiro-Wilk. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar lá várias fórmulas, né, desse teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e a fórmula que o Prisma utiliza é essa de Royston, tá? A derivação desse de Royston. Então, um dos motivos do Prisma não trazer essa recomendação de forma evidente, né? O segundo motivo, na verdade, o terceiro, né? O primeiro é complemento do segundo. O terceiro motivo é que o teste de Shapiro-Wilk ele acaba perdendo um pouco o poder dele quando a minha amostra apresenta valores repetidos. Então, se dentro de um mesmo grupo eu tenho valores repetidos na minha amostra, ele acaba perdendo um pouco o poder. Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, com expressão gênica, o pessoal que rodeia muito RT, que às vezes o valor é repetido, né? Tomem um pouquinho de cuidado quando vocês aplicarem o teste Shapiro-Wilk, que ele acaba perdendo um pouquinho o poder. Quando a gente tem uma amostra pequena, é fácil, né, a gente verificar se a minha amostra tem ou não valores repetidos. Agora, se a minha amostra é grande, fica um pouco difícil a gente ficar procurando, né? Então, se a minha amostra é grande, dê preferência pelo teste de Augustin e Pearson.